Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor já disse, eu quero agradecer a oração dos irmãos pela cirurgia da minha esposa, correu bem. Agradeço a oração da igreja aí, que ela está em recuperação e está se recuperando bem. Tá? Amém, igreja? Obrigado pelas orações. E eu estou muito feliz, amados. Aqui, o pastor sabe disso, a minha família sabe, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é pregar, é levar a palavra de Deus. Na nossa reunião familiar, é mais eu e o Evandro que ficamos espanando a palavra de Deus lá, porque eu gosto demais. É uma coisa que eu sinto alegria no coração mesmo de trazer a palavra de Deus. Assim, é uma coisa que é o dom que Deus me deu. É algo que eu faço com alegria no coração, emocionado. É algo maravilhoso para mim trazer a palavra do Senhor. Não sou um grande pregador, não sou aquele cara cheio de palavras difíceis, teólogo, não, mas a palavra de Deus que Ele revela ao meu coração, eu passo para a igreja. Amém? E eu faço com muita alegria mesmo. E o tema da mensagem de Deus hoje para a igreja é os planos de Deus. Amém? Amados, o plano de Deus sempre vai ser o melhor para mim e para a tua vida. Amém? Nós temos que ter isso no nosso coração. Os planos de Deus sempre vai ser o melhor para a minha vida e para a tua vida. Ainda que nós planejamos, os homens planejam muito, nós planejamos muitas coisas, mas vai ser em vão se não estiver na direção de Deus. Amém? Vamos planejar com a direção de Deus, porque os planos de Deus sempre vão ser os melhores para mim e para a tua vida. E essa mensagem hoje vai revelar essa parte dos planos de Deus. Nós não entendemos, nós ficamos tentando entender, mas o plano de Deus é melhor. E o plano de Deus, ele tem uma visão macro, é para muita gente. Amém? Ele tem o plano de salvar muita gente. Ele quer usar a mim e a você para que nós venhamos ser instrumentos na mão dele, para que levamos o evangelho do Senhor para salvar vidas. O propósito de Deus nesta terra, comigo e com você, é salvar vidas. Não é que nós venhamos ter riqueza, ter aquilo, não que não possamos ter, mas o propósito principal de Deus é que nós venhamos ser usados por Ele para salvar vidas, para que o seu reino venha ser cheio de vidas. Que Ele mandou o seu Filho, deu por amor de mim e de você, o único, derramou um sangue precioso, para que eu e você pudéssemos ser co-herdeiros em Cristo para herdarmos a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está aqui em Gênesis. Aleluia. Gênesis 37, 28. Aleluia. Gênesis 37, 28. Essa passagem bíblica, né, muitos conhecem que José era conhecido como o sonhador, né? Aquele que sonhava, aquele que imaginava as coisas, sempre era o sonhador. Mas eu trago a palavra de hoje já com uma outra visão, não de sonhador, mas sim o plano de Deus na vida de José. Ele foi um escolhido, ele foi um separado dentre os seus 12 irmãos, para que Deus cumprisse o propósito maior, que na pregação vocês vão entender o propósito maior de Deus com a vida de José. Amém? A palavra de Deus diz assim, Gênesis 37, 28. Quanto aos negociantes medianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, Deus Pai, Deus querido, Deus amado, queremos te louvar, Pai, e te adorar, Pai, porque tu és o único digno de toda a honra e de toda a glória. Que essa palavra, Pai, venha ministrar ao nosso coração aquilo que tu queres, Senhor. Usa-me aqui como te aprove, Pai amado. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para trazer a tua palavra à tua igreja. Assim como tu trouxeste a mim, Pai, traz a tua igreja, Senhor. Que essa palavra venha, Pai, penetrar o mais íntimo do coração dos teus servos, Pai. Assim como penetrou no meu, Deus. E que a tua palavra venha e se cumpra o seu propósito. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus, aleluia. Aqui, amados, José foi vendido dentre os seus irmãos. Foi pelos seus irmãos, amado. Sua família, gente próxima, seu sangue. E os seus irmãos, por inveja, porque ele tinha vários sonhos, e os sonhos de José eram sonhos de Deus, era sonho de que Deus tinha algo para fazer na vida de José. E com isso, os seus irmãos foi gerando inveja, né? Aquela coisa, né? O filho querido do pai de Israel. E era um dos mais jovens, era o mais jovem na época, né? E ele tinha os sonhos e os irmãos não aceitavam isso, tinham inveja dele, né? E tentaram planejar o mal para José, né? O venderam como escravo. Não é verdade? E aí você vê, né, como às vezes pessoas próximas da gente nos desejam o mal.
Mas algo é maior do que os familiares ou aqueles que nos desejam mal. Nós servimos um Deus fiel, amém? E José se agarrou nisso. Triste, esquecido, rejeitado, preso, escravo. Saiu do meio da sua parentela e foi para um lugar distante, desconhecido, e não sabia o que o esperava, como escravo. E aí foi ser servo de Faraó, de Potifar, né, que era o general da guarda do Egito. E aí a gente começamos a ver o plano de Deus, né, que Deus tem para a minha vida e para a tua. Bastamos que nós venhamos estar alicerçados na sua palavra. A gente podemos sofrer o que for aqui nesta terra, amado, mas nós temos que estar alicerçados a nossa esperança, a nossa fé em Deus. E não murmurar, amados, porque é muito fácil, quando a gente passar por uma tribulação, algo difícil, a gente quer logo murmurar, né? Por que está acontecendo isso comigo? Para quê? A gente tem que saber só o porquê, não o para quê. Por que, Deus, está acontecendo isso comigo, né, Deus? O que tu queres me ensinar? E Deus tem um plano maior. A palavra por si só vai dizer qual era o plano de Deus. Apesar de José ter se afastado da sua família, ser assim rejeitado, né, humilhado, ser escravizado, perder a sua liberdade, sair do seio da sua família, Deus tinha um plano muito maior. E esse plano vai ser revelado no decorrer da palavra aqui. O que Deus tem preparado, amados, é algo sobrenatural. O plano de Deus é algo sobrenatural. Nós, como seres humanos, somos naturais. Só olhamos as coisas carnais, as coisas palpáveis. E Deus, ele trabalha no sobrenatural, algo inesperado, algo inexplicável. Porque o sobrenatural de Deus é inexplicável. Algo quando você vê uma pessoa ser curada, um enfermo, aquela doença que não tem cura para a medicina e Deus vai lá e cura. Ele prova que ele age no sobrenatural, amém? E o plano dele sempre é o melhor. E José ali, né, foi preso, foi para o Egito, ficou longe da sua família, longe do seu pai que tanto o amava. Passou ali, né, circunstâncias constrangedoras, foi viver na casa de um general da guarda. E ali, né, mas sempre fazia tudo melhor. Ele era elogiado porque ele fazia as coisas da melhor forma possível. Ele era um servo, ele era escravo. Mas ali ele se empenhava para fazer o melhor para o seu amo ali, aquele que ele o servia. Amém? Porque a palavra de Deus diz, se você trabalhar, amado, faça como se fosse para Deus, para o teu Senhor. Não te importa para quem é que você está fazendo aqui na vida terrena, não. Mas o Deus que você serve, ele te ensinou a fazer o melhor. Amém? Deus nos ensina sempre a fazermos o melhor. Seja coisas pequenas ou coisas grandes, o melhor. Amém? Se é como a rima diz, se é para servir a igreja varrendo, varra da melhor forma. Se é para servir a igreja de outra forma, trocando uma lâmpada, troque a lâmpada da melhor forma que você puder. Para servir a Deus é assim, nós temos que servir a Deus da melhor forma. O melhor de nós tem que estar dentro de nós para servirmos a Deus. Amém? E José tinha isso. Ele servia, sabia o Deus que ele era confiante e a esperança dele era em Deus e ele servia da melhor forma a quem ele estava servindo. Foi a Potifar, serviu da melhor forma na casa de Potifar. Foi ali... como é que se diz assim? A palavra fugiu aqui no momento agora aqui. Acusado de fazer algo que não fez, não se pronunciou, deixou Deus agir, foi preso. E na cadeia ele fazia o melhor. Ele foi considerado. A cela dele ficava aberta, amado. Ele gerenciava a cadeia. Lá ele gerenciava tudo. O chefe da guarda lá da cadeia deu a autonomia para ele. Tu pode fazer tudo. E ele fazia o melhor. Tudo que tinha na cadeia era melhor e os presos tudo respeitavam a José. Porque José tinha o propósito do que ele estava fazendo, tinha que ser o melhor. Não importava onde ele estava. Mas ele acreditava que o Deus que ele o servia ia o tirar daquela situação. Amém? E é isso que nós temos que ter, amado. Por mais que passamos por dificuldade, por coisas difíceis, algo que aos nossos olhos é difícil, é impossível, aí nós deixamos assim o nosso eu de lado e deixamos, Deus, está nas tuas mãos. Porque nós te servimos e nós sabemos que tu age no sobrenatural, tu age no impossível, Deus. E José ficou ali, preso e cuidando da melhor forma da cadeia. Mas Deus tinha um plano na vida de José, um plano sobrenatural. Amém? Aqui, rapidinho, né, só para não fugir aqui, mas dentro da palavra, Romanos 8, 28. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus chamou José,
Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano na vida de José. E Deus está dizendo aqui na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus. Amém? E José estava preso. José foi arrancado do meio da sua parentela, longe das pessoas que amava. E pelas pessoas que amava foi que ele foi, né, tirado, vendido. Né, assim, algo assim que não dá nem para mensurar, amados. Eu não consigo nem imaginar a dor de José sendo vendido pelos seus próprios irmãos, seu sangue, aqueles que saíram ali, né, que é algo próximo, não é algo distante, é aqueles que estão próximo de você, aquele algo assim, pertinho de nós. Não é assim um conhecido, não é um amigo, não é um parente distante, é pessoas que estavam próximas de José, seus irmãos que os venderam, que o vendeu. E aí Deus começa a mostrar o seu plano, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? E nós vamos vendo aqui como Deus age. A gente não consegue entender. Porque Deus podia muito bem pegar José e já vai para ali, tu vai se tornar isso e aquilo outro, e assim vai acontecer. Não. O plano de Deus e com isso vai trazer também algo para ensinamento da vida da família dos irmãos de José. Para eles aprenderem como é que Deus age. Isso é um ensinamento para mim e para você, para nós aprendermos como Deus age, indiferente das circunstâncias, do momento. Deus age da forma sobrenatural. Amém, igreja? Diga, o plano de Deus é maior do que o meu. Pode falar, você? E é o melhor para mim. Aleluia, louvado seja o teu nome. Glória ao Senhor. E aí, José estava preso, né, como a história diz ali, que ele ficou esse período preso, e o faraó teve um sonho. E José foi lá e revelou o sonho do faraó. E nesse período, amados, da venda de José até ele revelar o sonho de faraó e se tornar o governador do Egito, se passaram mais ou menos 13 anos. Não foi 13 dias, não foi 13 semanas, não foi 13 meses, foram 13 anos sofrendo a distância da família, sofrendo acusações injustas, sendo escravo. E Deus o que fez em 13 anos? Um sonho que ele teve lá no passado, Deus começou a trazer a realidade. E ele se tornou o governador do Egito. Depois do faraó, quem mais mandava no Egito era José. Tinha o anel do selo, que marcava qualquer coisa e a palavra que ele dissesse era o que tinha que acontecer. Olha como as coisas aconteceram, amado. Um que era escravo, separado da sua família, da sua parentela, humilhado, acusado injustamente, encarcerado, se tornou o governador do Egito. Você consegue imaginar isso, amado? Olha o plano de Deus para a vida de José. Dá para a gente mensurar o plano de Deus para a minha vida e para a tua? É muito maior, amados. A gente fazemos planos, mas se não tiver direcionado por Deus e pedir a bênção do Senhor, esse plano vai ser micro. Porque o plano de Deus é macro. É algo maravilhoso, amém? E José se tornou o governador do Egito. E aí ele foi o administrador do Egito durante o período que Deus concedeu de vida. E se passaram mais 14 anos, que foi os 7 anos de fome, de bonança e os 7 anos de escassez. E com isso, houve uma fome mundial ali no caso, né? Todo mundo estava passando necessidade porque não tinha mais alimento, não tinha mais nada e tinham que recorrer ao Egito, porque o administrador do Egito, o governador do Egito tinha sido orientado por Deus, porque quando ele revelou o sonho do faraó, ele disse, não eu que revelo, mas sim o meu Senhor. Ele colocou sempre à frente o Senhor que ele serve. E nós temos que fazer assim, amados. Colocar sempre acima de tudo o Senhor que nós servimos, que é Deus. Nós somos só os instrumentos, a menor das sementes, o grão, aquele grãozinho de mostarda. Mas o Deus que servimos é imensurável, é infinito. Ele é muito maior do que aquilo que nós possamos pensar. E José ele tinha consciência disso e colocou, não eu que revelo o sonho, mas sim o Deus a qual eu sirvo. E assim será feito, e assim foi feito. E José estava governando o Egito. E os povos estavam indo ao Egito, porque o Egito era o único lugar que tinha muito alimento, porque tinha sido bem administrado, tinha sido orientado por Deus. E passaram-se mais 14 anos. 13 da sua venda de escravo a governador. De governador passaram-se 7 anos de fome, de bonança, 7 anos de fome, se passaram mais 14 anos. Total de 27 anos, José longe dos seus parentes, do seu pai, dos seus irmãos, de seus familiares, a quem tanto ele amava.
E em Gênesis, aleluia, louvado seja o teu nome. Gênesis 42:6, louvado é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória, glória a ti, Senhor. Gênesis 42:6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Olha o que Deus fez, amados. Quem voltou à presença de José ali, se humilhando, né, querendo alimento, os seus irmãos. Algo que ele sonhou bem lá atrás que ia acontecer, que os seus irmãos iam se ajoelhar diante dele, aconteceu. Os irmãos dele rejeitaram isso, não acreditaram na sua palavra, porque Deus tinha dado um sonho a ele. E ele se tornou governador, aquele que foi humilhado, que foi esquecido da sua família. Ele se tornou governador, e os seus familiares, os seus irmãos, o voltaram à sua presença e se humilharam para que ele vendesse os cereais, para que ele se alimentasse e alimentasse o seu povo. E José olhou e viu seus irmãos, né? Para qualquer ser humano carnal, falando pela carne, ao estar presente numa situação dessa, ver aquele que o vendeu, que o fez sofrer, humilhações, acusações, tudo pelo qual ele passou nesse período de 27 anos, né? 13 de sofrimento e 14 já de abundância, né? De governança. Estava diante dele, os seus irmãos. Qualquer ser humano que não tenha a visão de Deus, queria o quê? A primeira coisa que ia pensar, amados, vamos ser bem franco aqui, vingança, não era isso? Eu, como carne, como ser humano, a primeira coisa que eu ia pensar era, agora eu vou me vingar deles. Agora eles vão me pagar o que fizeram comigo. 13 anos ali eu sofrendo, longe do meu pai, dos meus irmãos, de tudo que eles fizeram para mim, agora eu vou me vingar deles. Vou deixar eles morrer de fome, vou prender eles e... O primeiro pensamento como ser humano carnal era esse, não é verdade? Mas Deus é muito maior, amados. Aí Deus mostra a sua misericórdia e mostra que Ele tem um plano. Os irmãos de José foram usados por Deus, amados. É difícil até entender isso, né? Pô, os caras fizeram mal para o irmão e foram usados por Deus? Como assim, né? A gente vai entender na sua palavra. Por que eles foram usados por Deus para fazer isso com José? Por que aconteceu isso com José? Porque o plano de Deus é diferente daquilo que nós pensamos. Porque o plano de Deus é grande. Amém? E aconteceu isso, né? Os irmãos de José foram até ele, se humilharam, se ajoelharam, e José viu seus irmãos e a atitude de José, né? Vamos aqui, Gênesis 45:4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aqui, né? José diz assim aos seus irmãos: aproximem-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Ele se revela aos irmãos dele, amado. E aí olha o impacto, né? Eles já até pensavam que José estava morto. Até falaram a seu pai que José estava morto. Uma mentira, mais uma mentira. Já começou a mentira que José tinha morrido, né? E aí protelaram isso e falaram para o seu pai. Seu pai sofreu esses anos todos pensando que o seu filho estava morto, porque os seus irmãos o disseram. E aqui ele se revela após anos, 27 anos depois, ele se revela a seus irmãos. Lembra-se de eu sou José, o irmão ao qual vocês venderam para o Egito. Olha o impacto dos irmãos. Olha o impacto para José revelar isso a seus irmãos, depois de ter sofrido tanto e ter aquela coisa no coração, né? Ele podia ter todo o rancor do mundo. Mas não, ele revelou-se aos seus irmãos. E disse: eu sou o vosso irmão a qual você vendeu aos egípcios, né? Como escravo. E aí Deus começa a operar de uma forma sobrenatural. Aí é o agir de Deus nas nossas vidas, amado. É o agir de Deus na vida de José. Deus mostra a sua misericórdia. Aleluia.
E o que eles esperam, né? Os irmãos de José? Ele vai nos prender, ele vai nos mandar matar, ele vai fazer tudo de mal, ele vai se vingar do mal que nós fizemos para ele. Né? Isso que também você, logo como ser humano, pensa logo, né? Poxa, se eu fiz o mal para certa pessoa, ela vai querer retribuir o mal, não o bem. Mas aí é que nós vemos o agir de Deus, que Deus ele faz diferente. É para isso que Deus nos escolheu, nos separou, nos ungiu, para que nós façamos diferente do que o mundo pensa. O mundo, até eles mesmos, os próprios irmãos, estavam pensando que ele ia fazer o mal, ele ia retribuir o mal, porque foi o mal que eles deram para ele, não foi o bem. Mas Deus age diferente, é isso que Deus nos ensina, que eu e você temos que fazer o bem, ainda que recebamos o mal. Mas temos que fazer o bem, porque é Deus que nos faz o bem. Deus nunca nos fez o mal, sempre o bem. Apesar de José ter sofrido todo esse mal, todo esse período de sofrência aqui, Deus estava fazendo o bem para ele. Porque Deus estava o preparando para algo grande. Quando nós estivermos passando por tribulação, por luta, amados, pense sempre em algo. Deus está te preparando para algo grande. Por isso, Ele está te treinando. Esse período é um treinamento para algo grande. Amém? E José, nesses 13 anos que ele ficou sofrendo, ele estava sendo preparado para algo grande. E qual foi o algo grande que Deus preparou para José? Governar o Egito. Mas era só governar o Egito para ele ter o status de ser governador? Ah, José é o governador do Egito. Oh, o irmão dos 12 irmãos de filho de Israel. Era para isso que Deus separou José, só para ele ser governador e se vingar dos seus irmãos e dizer assim, agora eu sou o governador do Egito? Deus tinha um plano muito maior do que isso, amados. O plano de Deus sempre é maior. Sempre é algo sobrenatural. E esse plano, amados, é para beneficiar várias gente, não é só uma. Ele usou uma pessoa, sofreu uma pessoa, mas para beneficiar muita gente. Porque com a visão que Deus deu, a sabedoria que Deus deu para José, ele conseguiu salvar milhões de pessoas que estavam passando por necessidade no período de fome. Ele soube administrar o período da bonança para no período da escassez ele ser o administrador e alimentar muita gente, para que muitos não morressem de fome. Porque o propósito de Deus foi esse na vida de José. Não foi torná-lo governador, mas sim foi torná-lo o administrador dos recursos que iam salvar muitas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus aqui fala para nós isso. Em Provérbios 19, 21, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Tenhamos isso no nosso coração, amados. Fazemos muitos planos, mas o propósito do Senhor vai sempre permanecer em mim e em você, porque nós servimos a Ele, amém? Nós servimos a um Deus que os seus planos, os seus propósitos vão ser muito maiores do que os meus. E vai ser o melhor para mim, para minha família e para quem estiver perto de mim. E para quem me cerca e para a igreja onde eu sirvo, amém? Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Louvado é o nome do Senhor, né? E aqui José também revela para eles, né, que os seus irmãos já começaram a pensar aquilo, né? Estava a presença do governador. O governador se revelou a eles. E eles pensaram, vai nos matar. Ele vai retribuir todo o mal que nós fizemos a ele. E aí José trabalha com a misericórdia e a benevolência do Senhor a qual ele serve. Na palavra de Deus está em Gênesis 50, do 15 ao 21. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é algo tremendo, amados, começa a acontecer. Quando os irmãos de José viram que o seu pai estava morto, disseram, e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhes fizemos? Então mandaram dizer a José, teu pai, antes de morrer, nos ordenou. Olha só a bênção do pai. Assim direis a José, perdoa as transgressões dos teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Você está vendo aqui? Ó, olha o agir de Deus, amados. Pode seguir. Até o 21, amados. 50 acabou? Ah, 18. Seres teus escravos. E aí passa para o 19. Juliette respondeu, não temas, por causa estou no lugar de Deus. Certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem.
Vocês planejaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê nestes dias, ou seja, conservar muita gente com vida. Aleluia. Agora não tem mais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Amém, igreja? Vocês estão vendo aí qual foi o plano de Deus? O macro plano de Deus com a vida de José? Os irmãos estavam pensando que ele ia fazer o mal, que ele ia destruir eles, que ele ia aprisionar eles, que ele ia fazer eles sofrerem. E não, eles falam, o mal que vocês planejaram para mim se transformou em bem, porque o Deus que eu sirvo, ainda que eu esteja passando pelo vale, ele vai me fazer prosperar, ele vai me fazer vencer. Porque ele disse para mim e para você, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não é no pastor, não é no irmão que está pregando, não é no irmão que tem o dom da palavra, não, é em Deus. Amém? Eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E José aqui diz aqui aos seus irmãos, o mal que vocês planejaram para mim se tornou em bem, em bênção de Deus. Porque eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, a minha esperança está em Deus. A minha e a sua esperança tem que estar em Deus, amado. E você vai ver o mal que planejarem para a tua vida e para a minha vai se tornar em bênção, porque Deus nos guarda, Deus nos protege e Deus está na nossa frente. Amém? Ele dá ordem aos seus anjos, amado, para estar ao nosso redor, para que o inimigo das nossas almas que está com seus anjos ao nosso derredor não nos toque, nem nos nossos familiares, porque Ele é o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus que você serve, e Ele é um Deus fiel, e Ele cumpriu tudo aquilo a qual Ele tinha prometido em sonhos a José, e cumpriu o seu propósito na vida de José. O propósito de Deus na vida de José era salvar muitas vidas, para que vidas não viessem morrer e nem perecer. Foi através da vida de José que Deus usou ele, o instruiu, o ensinou, deu sabedoria para ele, para administrar aquele momento a qual o mundo ia passar ali, aquela circunstância. Muitos não vieram a morrer por causa que José foi usado por Deus. O plano de Deus foi maior do que o plano dos seus irmãos, de trazer o mal para José. Foi transformado em bênção. E José falou com o seu coração, né? Assim eu lhes consolei, ele lhes falou ao coração. É algo amoroso, é o Deus que eu sirvo e que você serve. Ele tem a misericórdia de amor. Ele prega o amor, amado. Eu e você temos que pregar o amor de Deus. Ainda que as pessoas venham nos odiar, venham nos fazer o mal, nós temos que pregar o amor de Deus. E esse amor ele vai constrangir o mal. Amém? E os irmãos de José ficaram constrangidos, porque pensavam que ele ia fazer o mal para eles. E eles retribuiu com o bem. E ainda, seus filhinhos, assim os consolou. Também até os vossos filhinhos. Não foi só os irmãos, foi a geração dos seus irmãos. E é isso que Deus chama a atenção para mim e para você. É a nossa geração tem que ser cuidada por mim e por você, amados. Porque eu e você somos os filhos, somos escolhidos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é maior. E aqui diz aqui na sua palavra, né? Em 1 Pedro 2,9, aleluia, louvado seja o teu nome. É uma palavra de Deus para mim e para você, amados. Louvado seja assim. Agora, cadê? Mas vós são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você, meu amado, somos escolhidos de Deus. Eu e você somos sacerdócio santo. Aleluia. Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, amado. José era parte exclusiva de Deus. Amém? Eu e você somos exclusivos, amado. Nós somos separados. Nós somos os santos que Deus escolheu para estar aqui nessa terra, agindo em prol do evangelho de Cristo. Amém? Amém, igreja? Diga, eu sou separado. Eu sou o santo de Israel. Escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia. Posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor, aleluia? Aleluia, meus amados, é isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Ele tem algo grande, salvar nações. Eu fico maravilhado de trazer a palavra de Deus aqui nesse lugar, ter sido escolhido, porque é Deus que nos escolheu, como diz aqui na sua palavra, em Romanos 11:36. Aleluia. Aliás, Romanos não, desculpa, Efésios 1:4-5.
Aleluia. Perdoe, amados. Efésios 1, 4, 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de... É isso, amado. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, co-herdeiros em Cristo, em amor. Não podemos esquecer disso, amado. Amor. Tudo passará, mas o dom do amor não. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia nos ensina e que nos diz? Amar constrange todo o mal, amado. E é incrível como o amor realmente faz criar remorso no mal. Quando a pessoa te planeja algo ruim e que você trata ela com o bem, ela fica com remorso porque ela estava planejando o mal para ti. E ela vê a tua retribuição com o bem, ela fica constrangida. Eu já vivi isso várias vezes, assim, de pessoas planejarem o mal e depois eu saber que estava planejando o mal e ver que eu estava agindo em prol do bem dela. E aí ela veio depois pedir perdão, se você nem sabia que a pessoa estava planejando o mal para si, e você faz o bem e ela fica, poxa, cara, me perdoa porque eu estava planejando te destruir. Eu estava pensando em te fazer isso e aquilo outro, e poxa, tu fez isso comigo, cara. A pessoa fica até assim, eu digo, pô, cara, é porque é Deus que cuida da minha vida, e por isso que Ele fez isso contigo. Ele que faz eu tratar você dessa forma, não é eu por mim mesmo, é porque Deus habita em mim. Por isso eu te tratei assim. Porque da minha vontade mesmo, da minha carne mesmo, era te largar e abofetada agora aqui, meu irmão. Entendeu? É a verdade, não é isso, irmão. A vontade da carne é essa. Quando a pessoa te faz o mal, a vontade que nós temos é de largar e abofetada e vai-te. Não é verdade? Mas aí, como Deus habita em nós, Deus nos transformou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, a gente trata com amor, porque é diferente, não é eu mais que habito, mas Cristo habita em mim. Assim diz o apóstolo Paulo, não é verdade? E é assim que nós temos que ser, amado, para que o mundo venha ver a luz de Deus brilhar em mim e em você. Ele só vai ver o mundo, a luz brilhar em você, se você praticar o bem. E o seu testemunho de vida for segundo a palavra de Deus. Não adianta eu estar aqui pregando para vocês, falando aquilo que Deus está mandando, porque se eu não viver isso, amado, de em vão eu estou trazendo a palavra. Porque ela não está nem me edificando. A primeira pessoa que a palavra tem que edificar é a minha vida, para que depois venha edificar de vós. Amém? Muita gente prega, mas não vive. O importante não é pregar, é viver aquilo que Deus nos ensina. José viveu aquilo que Deus ensinou ao seu pai, e o seu pai, através de histórias, contando o que Deus tinha feito com Abraão, com isso, com aquilo outro, ele pegou aquilo como um padrão de vida. Aquilo que ele tinha que viver, que a geração dele tinha que ser daquela forma. Aqueles ensinamentos que ele teve, ele passou para a sua geração, para os seus filhos, e os seus filhos para os seus filhos, e assim a palavra sendo propagada de geração em geração, para chegar até hoje aqui a mim e a você. E é isso que nós temos que fazer com que a palavra de Deus venha indo de séculos em séculos, de gerações em gerações. Amém? E com a verdade, não temos que acrescentar nada. Porque, às vezes, as pessoas querem ilustrar a palavra de Deus da sua forma, fazer com que ela venha a ser colorida, para que venha a ser atrativa, que as pessoas venham olhar, o arco-íris está lindo. Aí, quando você vem com preto e branco, meu Deus do céu. Não é verdade? Porque o diabo, quando ele vem com a sua bandeja, ele vem colorido, ele vem para seduzir, ele vem para te seduzir, com aquela coisa palpável, aquela coisa visual. E Deus, ele vem com as coisas espirituais, ele não vem cheio de fogos, de aquela coisa, aquela coisa bem sedutora, não. Ele vem na simplicidade, ele vem no preto e branco. O preto e branco não é tão atrativo como o colorido, não é verdade? Quando lançaram a televisão preto e branca, a colorida, a preto e branca, ó. Eu lembro desse tempo, pessoal. Não sou tão velho não, mas eu lembro disso. Meu pai tinha uma televisão preto e branca. Quando chegou a televisão preto e branca, era o ágio da casa lá, televisão preto e branca lá de cubo, aquelas pequenininhas na sala, todo mundo ia para a sala lá, se sentava no chão ou no sofá e ficava assim na televisão preto e branca. Né? Tinha televisão em casa, coisa boa e tal. Aí quando chegou a colorida, televisão preto e branca, ó, ficou de lado, mas ela foi a primeira a chegar, não foi o colorido. Vocês estão entendendo? Nem sempre o colorido vai ser tão atrativo, o preto e branco nem sempre vai ser tão atrativo como o colorido. É assim a palavra de Deus, amados. Às vezes o diabo vai vir com algo sedutor mais do que a palavra de Deus. Mas eu e vocês temos que estar atentos para não sermos seduzidos pelo colorido do diabo, mas sim estar atento ao preto e branco de Jesus Cristo, amém? Porque ele é preto no branco.
Ele é sim, sim e ele é não, não. Não existe meio termo com a palavra de Deus, amados. E muita gente, às vezes, quer usar o meio termo. Não, irmão, Deus não vai fazer isso, não. Se acalme. O irmão está em pecado, está fazendo a coisa errada. Aí o irmão tem aquela coisa de não querer constranger o irmão e exortar com a palavra de Deus com a verdade. Quer exortar o irmão com agradar o coração do amado. Não, meu irmão, não esquenta com isso, não. Isso aconteceu contigo, foi passageiro, mas Deus vai coisa aqui, sabendo que o irmão está com a vida precisando de conserto. Você está sendo omisso, amado. Quero te dizer isso. Você está sendo omisso. Você tem que falar a verdade, porque a palavra de Deus nos ensina a verdade a qualquer custo. Não importa as circunstâncias, a verdade tem que prevalecer. Amém? José foi com a verdade sempre. Potifar quis ali criar a situação. Ele, não, eu vou com a verdade. Vou ser preso? Vou. Mas eu estou com a verdade. E a verdade vai prevalecer sempre, amados. Ainda que demore um pouquinho, que é o tempo de aperfeiçoamento, né? Quando acontece algo de ruim na minha vida e na sua, amada, Deus está nos aperfeiçoando para algo grande. Amém? Vamos ter isso na nossa cabeça, na nossa mente. O Deus que nós servimos, quando passamos por tribulação, por dificuldade, é um aperfeiçoamento de Deus para algo grande. Amém? Eu estar aqui é algo grande de Deus, amados. Porque eu vivia no Brasil, não tinha uma mal vida no Brasil, graças a Deus por isso. Mas Deus semeou no meu coração, do meu irmão, do meu cunhado, o desejo de vir para Portugal, e selecionou Portugal. Em 2017 foi isso, amados. E aí a gente vê assim, né, eu não estava preso, não estava encarcerado, não estava longe da minha família, nem nada, amados, mas Deus tinha um plano na minha vida, um plano grande, e me trazer para esse país. Hoje eu estou aqui levando a palavra do Senhor, porque eu estou aqui para fazer a vontade dele, não a minha. Eu não passei por nada disso, e Deus nos... Em 2017, 2019, meu irmão veio primeiro com meu cunhado, e final de 2019, eles vieram no começo de 2019 e eu vim no final, né, dezembro de 2019, justamente no dia de Natal. Cheguei em Portugal, comemorando o nascimento de Jesus. Né? Glória a Deus por isso. E aqui estamos, amados. Eu estou muito feliz aqui nesse país. Estou muito feliz por Deus ter me trazido para cá. Muito feliz por estar aqui trazendo a palavra do Senhor, porque é algo que agrada o meu coração, é algo que eu sinto prazer, amados. Eu agradeço ao pastor, à igreja, por me dar essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor, porque isso aqui é algo que me deixa radiante, muito feliz mesmo. Amém? E é isso, amado. Tenhamos isso no nosso coração, tenhamos isso na nossa mente. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, o Senhor nos chamou do mundo das trevas, da lama, para que nós venhamos resplandecer a sua luz. E não queira cargo, amado. José não queria cargo. Ele só queria que os planos de Deus se cumprissem na sua vida. E é isso que nós temos que querer, amado, que os planos de Deus venham se cumprir na nossa vida. Porque os planos de Deus é muito maior do que eu e você podemos pensar. Amém? Glória a Deus por isso. Porque Deus é maior. Deus sempre vai ser maior do que qualquer coisa. Do que a tua dificuldade, do que o teu problema financeiro, do que o teu problema pessoal, do que o teu problema... Qualquer coisa que você possa ter de dificuldade, Deus é muito maior. A nossa fé, a nossa esperança tem que estar em Deus. Sempre. Amém? Não vá querer... Ai, não, porque eu vou fazer aqui esse negócio aqui, vai dar certo porque eu... Você vai até conseguir, mas vai trabalhar muito mais. Porque você está indo no esforço das suas mãos. Você não está indo na fé em Deus. Eu já tive essa experiência de eu querer as coisas, eu querer, meu irmão. Até consegui, mas ralei muito mais do que quando eu deixei na mão de Deus. Quando eu deixei na mão de Deus, descansei no Senhor, as coisas fluíram melhor. E eu me esforcei bem menos, assim, em termos de físico, né? Foi mais mesmo joelho no chão. A nossa arma é essa, amada, é joelho no chão e oração. E deixar Deus agir. E assim ele faz, assim como ele fez com José. Assim como ele fez com várias pessoas da Bíblia, como a Bíblia nos relata aqui, né? Moisés, o homem que foi escolhido para tirar o povo escravo do Egito. E Deus nos escolheu, amados, para tirar essa nação da escravidão do pecado. Amém? Eu e você somos escolhidos e ungidos e separados de Deus para tirar a nação das trevas, do mundo, do maligno e trazer para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Aquele que nos libertou, aquele que nos dá a vida, aquele que nos dá a bênção de estarmos aqui reunidos em seu nome para glorificar e engrandecer a Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando aqui, amados, aqui, né, algo que nós temos que ter no nosso coração é a fé, amado. Nunca deixar a fé se abalar. A nossa fé nunca pode se abalar. Tem que estar sempre alicerçada em Deus. E aqui é algo assim, né, que nos traz até uma reflexão, né?
Aleluia, louvado seja o nome dele. Em Hebreus 11:1. Aleluia. Hebreus 11:1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se. Por isso que eu digo que o Deus que eu sirvo e que você serve, ele não é palpável. Mas a fé que nós temos nele é que aquilo que nós cremos vai acontecer. Amém? Vai trazer para o físico. Porque nós cremos no mundo espiritual, um Deus que ninguém vê. Mas nós sabemos que existe, não é verdade? Não é verdade, igreja? Então, a minha fé e a sua fé tem que ser assim, a esperança na prova daquilo que não se vê, mas que sabe que existe, sabe que vai acontecer, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, Romanos 11:36, é algo que nós temos que estar sempre com isso na nossa mente, no nosso coração, em tudo que fizermos, porque somos apenas instrumentos. Romanos 36, aliás, desculpa. Romanos 11:36. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Amém, igreja? É isso, amados, que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja. Que tudo seja, todas as coisas por ele, para ele, e a ele seja a glória eternamente. José em nenhum momento diz, eu sou o governador, eu sou aquilo que ele deu sempre a honra a Deus. Sempre glorificou a Deus dos seus pais. E a ordenância de seu pai para ele foi que ele perdoasse os seus irmãos pela devoção do seu pai a Deus. Amém? Que ele perdoasse as transgressões dos seus irmãos pela devoção dos seus antepassados a Deus. E ele continuasse essa devoção a Deus, perdoando os seus irmãos. E que tudo seja dado a Deus, para Ele, a glória, o louvor eternamente. Amém, igreja? Amados, se nós tivermos isso no nosso coração e praticarmos isso verdadeiramente, nós vamos sempre nos dar bem nessa terra. Porque Deus vai estar sempre na direção, sempre vai estar nos conduzindo. A mão de Deus vai estar sempre sobre nós. E o inimigo não vai poder nos tocar. Porque servimos um Deus maior do que qualquer outra coisa. Amém, igreja? Amados, é essa a palavra do Senhor, amados. Se eu falar alguma coisa a mais aqui, vai ser de mim. Eu não quero falar mais nada de mim. Amém? Agradeço a oportunidade, amados, de estar aqui trazendo essa palavra abençoada para vocês. Edificou muito o meu coração. Espero que tenha edificado o coração de cada um dos irmãos aqui. É nós deixarmos o plano de Deus acontecer nas nossas vidas, que é o melhor e é um plano grande. É um plano grandioso. É um plano que você não pode mensurar, mas você pode acreditar que vai acontecer, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu a cada um de nós, porque nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Antes que o mundo existisse, Deus já tinha nos escolhido. Deus já traçou tudo, amados. E o final é feliz para aqueles que servem a Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, amados.